Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Vamos então para o nosso veredito em relação ao Grammy 2022, aos indicados do Grammy 22, o que foi positivo e o que foi negativo nas indicações que nós assistimos nesse dia 23 de novembro. No dia 23 de novembro, então, o Grammy anunciou os indicados para as categorias de 2022. Vou deixar linkado aqui nos cards para vocês a live onde a gente acompanhou os indicados. Mais uma vez, obrigado por quem esteve nas indicações, assistiu, comentou, deixou seus comentários por lá. E agora a gente entra num veredito final, O que essas indicações nos mostram, o que elas deixam de mostrar e também os possíveis problemas em relação a isso. Primeiramente, que eu falo sobre as indicações, eu falo da live em si do Grammy. Eu achei que foi uma live um pouco rápida demais. Não sei, a live do ano passado dos indicados que foram para 2021, eu achei que a live foi mais suave, eles anunciaram com mais facilidade os indicados, só que nessa especificamente, eu achei que eles correram muito, que eles foram muito rápidos com os anúncios, que eles quiseram passar muito rápido as indicações, não sei se eles estavam com pressa, que eles estavam, mas teve gente ali que se apresentou muito bem e teve gente que se apresentou muito mal. Eu tenho alguns pontos a elencar sobre, principalmente em algumas indicações, e na hora que apareceu o letreiro lá deu um erro, não sei o que aconteceu, principalmente no Best New Artist. Eu não sei se eu vou conseguir depois pôr um print aqui, mas a Olivia Rodrigo estava indicada e não apareceu direito o nome dela. Algumas coisas pontuais que quem acompanhou e prestou atenção nisso, até um grande descuido do Grammy de deixar isso entrar dentro de uma live, por mais que fosse uma coisa ao vivo e que desse erro, eles acabaram colocando isso dentro da live. Alguns apresentadores estavam felizes de estar ali, de estar se apresentando, de estar falando das categorias, outros estavam bem mornos. Eu achei que alguns artistas que passaram pela live dos indicados estavam bem morno, não queria estar ali, ou não estava assim muito conectado em si. Destaque foi para o BTS, que falou muito bem, e para Her, que também falou, além dos próprios organizadores e do próprio CEO do Grammy que estava na live. Falando sobre a questão dos indicados, eu gostei que esse ano nós tentamos um pouquinho mais de diversidade em relação aos indicados, em relação a estar com os artistas ali, mas por outro lado a gente teve um pouco do que a gente chama de mais do mesmo. Não tivemos coisas que nos surpreenderam muito, que foi surpresa, que seria uma grande surpresa. Não tivemos isso. Tivemos algumas indicações que foram próprias para, eu vou entregar isso aqui para você para fazer um agradinho, vamos fazer aqui, colocar você porque é isso. Mas também tivemos aqueles que foram grande destaque. Claro, não podia deixar de ter Olivia Rodrigo, Billie Eilish, também indicações para Taylor Swift. Por mais que a Taylor tenha aparecido uma vez que eu vi nas indicações ali. Depois eu deixo para vocês aqui na descrição do vídeo o link do site do Grammy, aonde eles colocaram os indicados para vocês conferirem. Tivemos essas indicações que eram para agradar, tivemos indicações que foram até alguma surpresa. Eu fiquei surpreso deles indicarem uma vez o Ed Sheeran pela música Bad Rabbits. Eu achei que ele não ia entrar em nenhuma indicação, porque foi chegando ao final e não apareceu nada dele, até que ele foi aparecer lá numa indicação no final. Não sei se era para agradar ele e tal, mas
ficou lá no final. Outros, né, a Olivia, como eu já disse, Silk Sonic também apareceu, a Doja Cat também apareceu. Por mais que eu esperasse a Doja indicada no vídeo do ano, ela não foi indicada, não esteve, mas ela esteve em outras indicações que deram uma amplitude para ela, né, que mostraram que ela tá bem no mainstream, mas eu tava esperando ela, não sei exatamente aí aonde que ela vai se encaixar e como que ela vai ter esse destaque dentro do Grammy no ano que vem. Também tivemos, claro, indicações para Lil Nas X, ele esteve com gravação, ele esteve com vídeo do ano, só que assim, o que a gente vê das próprias indicações do Grammy deste ano é uma situação que a gente vê se repetir do ano passado. A gente tem pouca diversidade de outros artistas que se destacaram além dos artistas americanos. Eu acho que faltou ainda alguns destaques ali que fossem interessantes. Eles deram oportunidade para trazer mais artistas que estão começando no mainstream ou que estão com uma carreira ainda de início. Na questão, por exemplo, de Olivia Rodrigo e Billie Eilish, elas são ainda recentes no mainstream, comparado, por exemplo, com uma Taylor Swift. Mas se você trabalha só para o mercado americano, você vai ter destaque. O que a gente tinha, por exemplo, de destaque nos charts e na Billboard, por exemplo, não foi o que a gente viu dentro das indicações. BTS ficou muito de lado, teve uma indicação como uma performance de Butter. Nós tivemos indicações sim para Cardi B, para Megan Thee Stallion, mas eu acho que também faltava mais indicações para elas, faltava um maior destaque para essas mulheres do rap que ficaram à mercê só da categoria do rap, não tiveram outras indicações além disso. A Mega já tinha recebido como Best New Artist o ano passado, então nem acabou aparecendo tanto assim. E de artistas que poderiam ter uma maior atração, seja em estilos diferentes ou até mesmo por pegar a questão dos charts, não apareceu tanto, que foi o caso, por exemplo, do BTS, como eu falei, e do The Weeknd, que por mais que não tenha lançado tantas coisas assim em 2021, tinham clipes que poderiam entrar, mas aí eu acho que até pela questão do que aconteceu nas indicações para a premiação de 2021, The Weeknd não entrou por uma questão que todo mundo falava que ele tinha preferido o Super Bowl, então o Grammy não ia indicá-lo, ficou meio que à mercê de uma situação. Então esse ano vai ser recompensado. Não foi o que aconteceu, porque o The Weeknd apareceu simplesmente numa parceria que ele fez com o Kanye West, que ele apareceu como indicação. Destaque também para o álbum com o Tony Bennett, a Lady Gaga apareceu em indicações, também indicações de music video e gravação do ano, só que eu achei que ela era do jazz e do blues, e não propriamente do pop. Pelo menos este álbum eu achei isso, a minha visão do álbum foi essa. Ela acabou sendo indicada em categorias de pop, e aí eu fiquei na dúvida sobre isso, mas se a ideia era que esse álbum entrasse na categoria de pop, ok, tá tudo certo então. Bem, no mais todo assim, o Grammy mostra as mesmas dificuldades de sempre, os mesmos problemas de sempre, vai fazer uma premiação em 2022 que provavelmente vai agradar a todos. A audiência tá aí, eles aproveitaram bastante todos os mercados, alguns menos, outros mais, só que todos os mercados estão indicados ali, né? Estão presentes. K-pop, mercado latino, mercado pop, mercado britânico, todos estão ali, por mais que o mercado americano, obviamente, esteja com maior destaque dentro do Grammy. No mais, a live foi interessante, os indicados foram interessantes, mas ainda há muita coisa para ser resolvida nessas próximas edições, nos próximos anos. Vamos ver se eles resolvem. O que vocês acharam sobre os indicados e quem é que deve levar as categorias? Comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Vamos ver se ano que vem estou aqui novamente para acompanhar o Grammy, que acontecerá no dia 31 de janeiro. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.